entender a crise de 2008, é importante explicar os dois grandes fatos que tornaram essa crise possível. Primeiramente, foi em 1970 que o governo estadunidense decretou uma lei que permitisse que os bancos fizessem empréstimo para pessoas de risco, como desempregados ou pessoas sem patrimônio. Foi na década de 80 que os bancos americanos criaram as CDOs, que é um termo para Collateralized Debt Obligation, que são dívidas bancárias vendidas no mercado financeiro em forma de títulos. Assim, foi em 1998 que os americanos começaram a investir muito nas hipotecas ou em mortgages por causa do crescimento do mercado imobiliário daquela época. Agora, vamos explicar como funcionava essa relação entre devedores, bancos e investidores. Devedores eram pessoas que tinham interesse em comprar um imóvel e não tinham dinheiro para isso. Assim, eles iam nos bancos pedir empréstimos para poder comprar seus imóveis. Os bancos tinham o papel de emprestar esse dinheiro, mas tinham porém com juros. Ou seja, se uma casa fosse comprada a $300 mil, no final desse pagamento com juros, teria uma média de $600 mil a ser pagos para o banco. Já os investidores tinham o papel de comprar os títulos de CDOs, que dentro desses 300 mil a mais de juros, 100 ficava para o banco e os outros 200 eram vendidos em títulos para os investidores. Só que havia um adendo para esses investidores. Dentro das CDOs existiam as primes e as subprimes. Só que o que acontecia? Quando você comprava o título, não estava distinguido se era uma dívida de risco ou não. E esse era o grande perigo da crise de 2008. Assim, as subprimes, que são as dívidas de risco, tinha uma grande possibilidade de calote. Mas, como garantia, eles davam a própria casa para pagamento dos juros, caso eles não conseguissem pagá-los. Até aí está tudo bem. As pessoas estão hipotecando suas casas, pagando ou não suas dívidas, as pessoas estão recebendo como garantia as casas, o mercado imobiliário estava crescendo, estava tudo ok. Até que, em 2001, houve o atentado às Torres Gêmeas. O atentado ao World Trade Center fez com que o governo americano ficasse com muito medo de uma nova guerra. E assim, começou a investir mais no setor militar. E como consequência, o governo decidiu abaixar as taxas de juros de 6,2% para 1%. Isso impactou muito no mercado financeiro, pois se as pessoas tivessem investido, por exemplo, $1.000 nesses títulos, ela passaria, ao invés de receber agora $6.200, que seria o equivalente a 6,2% desses juros, passaria a receber $1.000, que é o equivalente a essa queda, 1% dos juros, o que teve grande impacto no mercado financeiro e foi a primeira instabilidade desse mercado. Passada essa instabilidade de 2001, em 2003 voltou ao auge do mercado de hipotecas. Daí percebido pelo governo, em 2004, que decidiram aumentar novamente a 6,2% a taxa de juros, o que foi um grande problema para as pessoas que estivessem entrando nesse mercado, ou estivessem desempregadas, ou e acostumadas a pagar aquele 1% de juros decididos em 2001, o que ocasionou muitos calotes. E esse foi o maior e mais importante fator para que a crise de 2008 acontecesse. Com as altas taxas de calote, muitas pessoas tiveram que entregar seus imóveis para os bancos, como previsto no contrato. E foi em 2007 que a crise se alastrou. Com muitas pessoas tendo que devolver suas casas ao mercado, a oferta desses aumentou muito e teve como consequência a grande baixa dos seus preços. Um outro grande fato dessa crise foi que as pessoas que estavam conseguindo pagar as taxas de juros notaram que não fazia mais sentido eu pagar $300 mil mais em uma casa, porque as casas agora estavam por 50, 90 mil. E foi aí que as pessoas pararam de pagar as taxas totalmente. E mais casas entraram para o mercado, aumentando mais ainda a oferta delas. E foi aí que o mercado congelou. Porque, primeiramente, as pessoas não estavam conseguindo pagar a taxa de juros.
levando ao calote. E assim, tendo que entregar seus imóveis aos bancos e ao mercado. Consequentemente, como tinha muitas pessoas não conseguindo pagar a taxa de juros, muitas casas entraram no mercado, aumentando muito a oferta de casas e abaixando drasticamente seus preços. E por último, as pessoas que estavam conseguindo pagar esses juros notaram que não valeria mais a pena pagar juros em cima de uma casa de $300 mil, que não valeria mais $300 mil, e assim deixando também de pagar os juros e levando mais imóveis ao mercado. Agora, falando do mercado financeiro, é muito importante dizer que as pessoas, claro, notaram esse problema e entraram em desespero para vender seus títulos. E, em consequência, com grande oferta de títulos no mercado, o preço destes abaixou também. Ou seja, as pessoas não estavam conseguindo pagar os juros ou não estavam querendo pagar os juros. O mercado de imóveis estava saturado e não estava conseguindo vender todas as casas. Os preços das casas, consequentemente, abaixaram muito. E as pessoas, notando esse problema, entraram em desespero para vender seus títulos, ocasionando muita especulação. Agora, uma coisa muito importante a ser falada. Os maiores investidores desses CDOs ou CDOs eram os próprios bancos. E com essa notícia corrente dessa crise, desse grande problema no mercado de hipotecas, fez com que muitas pessoas ficassem com medo e tirassem seus dinheiros dos bancos. Quando essas hipotecas subprime começaram a ir mal, os bancos acabaram se vulnerabilizando e a confiança neles ruiu. A economia deixa de funcionar porque o crédito simplesmente congela e ninguém mais empresta dinheiro uns para os outros, como é o costume dos bancos. O mundo só percebeu a gravidade da situação que se encontrava quando um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, declarou falência no dia 15 de setembro de 2008. O Lehman Brothers e a sua queda derrubaram o mercado de ações e acabou causando falências em massa e uma reação em cadeia. Inúmeros bancos e empresas começaram a ruir pelos próximos meses. Em 29 de setembro, o Congresso acabou recusando um plano de resgate e o Dow atingiu uma marca histórica de queda. Nesse foi o momento em que a crise deixou de ser exclusiva do sistema financeiro e dos bancos e passou a envolver a economia como um todo. Para conter a crise, a Reserva Federal passou a aumentar a base monetária, injetando mais dinheiro em circulação. Antes de 2008, os Estados Unidos tinham cerca de $800 bilhões em circulação. Até 2013, esse valor chegou à marca de $3,5 trilhões. Essa medida é conhecida como facilitação quantitativa. A Reserva também passou a comprar os papéis ruins do mercado, como, por exemplo, os empréstimos por hipoteca. Essa medida injetou dinheiro público neles, causando assim uma maior liquidez no mercado. Também diminuíram ainda mais os juros, que em dezembro de 2008 chegaram a quase 0%. Essas medidas até ajudaram, mas não foram suficientes. Assim, em 3 de outubro, o presidente Bush sancionou o TARP, que é uma sigla para Programa de Alívio de Ativos Problemáticos. Esse programa era basicamente um grande projeto de resgate de $700 bilhões. Tinha como objetivo estabilizar a economia e promover o retorno ao seu crescimento. Como a economia do mundo é interconectada hoje, logo a crise acabou chegando na Europa, com a falência dos bancos irlandeses. Os Estados Unidos, então, emprestaram $4,5 trilhões, tanto para bancos da Europa quanto da Ásia, o que, de certa forma, ajudou muito a salvar o sistema financeiro do mundo. Apesar das ações da Reserva Federal, o desemprego norte-americano continuou elevado por vários anos. No pior período da crise, 10% de todos os americanos ficaram desempregados, o que seria o equivalente a 8,7 milhões de pessoas. Mais da metade de todos os adultos ou tiveram cortes em seus salários, ou tiveram que ser obrigados a trabalhar em meio período para não serem demitidos. Obama realizou depois algumas reformas no sistema financeiro, que obrigavam o mercado de capitais a ser mais transparente. Além disso, ele criou alguns instrumentos de proteção e de análise de risco. Como os juros foram diminuídos e mais dinheiro foi injetado no mercado, o dólar acabou se desvalorizando. Como resultado, até pouco tempo atrás, pelo menos antes da crise do coronavírus,
os Estados Unidos vinham retirando esses estímulos que foram postos durante a crise. Apesar de tudo isso, muitos acreditam que as políticas adotadas pela Reserva Federal conseguiram impedir um cenário ainda mais catastrófico. No entanto, ainda há várias críticas que são feitas às políticas que foram adotadas pela Reserva Federal. Uns acreditam que a reserva deveria ter sido ainda mais agressiva, enquanto outros acreditam que as políticas que foram adotadas foram muito intervencionistas e inflacionárias. Por fim, os bancos e as outras instituições financeiras conseguiram atingir o patamar de lucros que tinham ainda antes da crise. Enquanto isso, inúmeras famílias ainda não conseguiram se reestruturar completamente após o fim da crise. A crise de 2008 também abriu o caminho para a radicalização da política. Em 2009, houve protestos do Tea Party contra as medidas de resgate do governo federal. Segundo eles, investidores irresponsáveis agora estariam sendo salvos por essas medidas, o que não deveria ter sido o caso. Em 2011 também houve protestos, mas dessa vez próximos a Wall Street. Esses protestos eram contra a desigualdade social que o país se encontrava no momento. Eles também eram contra as medidas de resgate do governo federal, mas por outros motivos. Para eles, essas medidas de resgate só evidenciavam o problema da desigualdade social, já que o governo socorria aos bancos, enquanto os mais pobres e menos privilegiados da sociedade vinham sofrendo com todo o desgaste e os problemas da crise. Um abriu as portas para a radicalização da direita e o outro para a da esquerda. Essa crise ela escancarou todo o esgotamento do modelo neoliberal, tendo em vista as ações que seriam adotadas por Bush e resultariam na crise, e também as medidas que seriam adotadas posteriormente para salvar o país da crise. Todas essas medidas mostram a incapacidade do próprio mercado de superar a crise sem a forte intervenção estatal.